alunos, vamos fazer a correção da semana 5 do segundo ano, PET 3. Nós estudamos nessa semana, vimos o período importantíssimo da modernidade, que é o Iluminismo, que teve depois influência de muitas coisas que foram acontecendo posteriormente ao Iluminismo. É o período de mudança realmente do pensamento medieval para o pensamento moderno e destacamos aí vários iluministas, em especial Immanuel Kant, e vamos ver aí as questões que permeiam a atividade dessa semana. Na primeira, o iluminismo, ou também que é chamado de ilustração, ou como nós chamamos aqui no Brasil de esclarecimento, foi uma escola filosófica que criticava abertamente o poder absoluto dos reis. No entanto, os próprios iluministas propunham um novo sistema político. Qual novo sistema? Que consistia em quê? Na divisão do poder absoluto em três ramos distintos, mas interligados, que é o executivo, legislativo e judiciário. Isso é próprio do filósofo Montesquieu. A divisão dos poderes, então, foi proposta pelo barão Montesquieu na sua obra O Espírito das Leis. No antigo regime, o soberano então detinha todo o poder, uma pessoa só, e ele que fazia as leis, executava e julgava. No iluminismo, então, nós temos aí uma divisão maior dos poderes, uma participação maior do povo. De que contrasta essa ideia é o modo de um sistema novo em que se tira mais poderes de uma pessoa só para evitar os excessos, aquilo que acontecia em todo o período anterior. Isso daqui nós temos que nas outras não mostram isso, mas restringe a participação. E é um ponto muito forte aí no período iluminista, é de quebrar esse ponto que vinha, principalmente foi destacado na Idade Média de uma maneira muito forte, principalmente na influência da igreja, essa hierarquia, essa visão de um poder absoluto na mão de uma pessoa só. A número 2, ela parece que está errada aqui, não conseguia achar as respostas que eu vi aí circulando pelas redes que o pessoal estava dando. Alguns davam como que eram todas, outros que era a letra D, mas aqui, pelo que eu analisei cada um desses daqui, o que condiz mais seria que essa pergunta aqui, o iluminismo é uma filosofia que deixou marcas profundas na sociedade ocidental, com certeza. Em vários pontos, as ideias iluministas favoreceram, até no Brasil. Como nós vimos no texto, Confidência Mineira, Revolução Pernambucana, várias, várias revoluções que tivemos em vários estados foram por influência iluminista. Atualmente, inclusive, podemos verificar a influência do iluminismo em fatos como. Aqui eu penso que deveria ser exclusivo ou que não influencia, que não foi influenciado pelo iluminismo, porque todas são influenciadas, exceto a letra B, porque a elaboração de leis escritas é bem antiga e principalmente na Grécia teve esse incentivo. Então, as leis escritas, ela é algo que não é o iluminismo que influenciou, mas que é algo que sempre teve, sempre foi. Na sociedade nós temos leis aí antiquíssimas, de Hammurabi, várias outras. Agora, influenciou sim, a primeira criação da Constituição foi a americana, que foi influenciada pelas ideias iluministas, constituiu uma sociedade só ali que estava dividida. Surgimento do parlamento, sim, igual eu disse ali, ó, a elaboração dos três poderes, a instituição dos três poderes aqui, na conscientização, com certeza. Então, aqui o que deveria mudar, o que está sendo a busca da resposta certa, que seria o exclusivo, ou
ou aquilo que seria o exceto, o que não influenciou, e corresponderia ali à letra B. Então, uma questão aí que, se fosse de concurso, seria anulada. O movimento, número 3. O movimento conhecido como Ilustração e Iluminismo marcou uma revolução intelectual ocorrida na sociedade europeia ao longo do século XVIII. O Iluminismo, em seu âmbito intelectual, expressou a consolidação do racionalismo como fundamento do conhecimento humano. Então, a razão é o elemento aqui que a gente vê em toda a modernidade, um elemento importantíssimo, influenciado pelos racionalistas também, pela ciência, e as outras você vê que tá, é o dogmatismo, a influência realmente, a negação do renascentismo, a influência da providência divina. Então, o racionalismo ele previa a pesquisa, a categorização de espécies, a utilização do método científico com o fim de chegar ao conhecimento humano sem a interferência da religião, segundo os iluministas. Então, é um momento de rompimento mesmo com a Idade Média. E a número 4, que é uma dissertativa, explicar resumidamente por que o século das luzes é chamado século das luzes, contraposição aqui ao século, à Idade das Trevas, né, que é considerada a Idade Média, porque no século XVIII, chamado século XVII, chamado século das luzes, foi o século do surgimento do iluminismo. O iluminismo foi um movimento de cunho cultural baseado no racionalismo feito pela elite europeia. Esse movimento tentou buscar um rompimento com a mentalidade medieval e acreditava na ideologia do progresso. A França é considerada o berço do iluminismo, possuindo inúmeros pensadores que contribuíram intelectualmente para toda a Europa. Sua influência ultrapassou os mares, sendo até mesmo um dos pilares para a Revolução Americana. Então nós temos aí entre os grandes precursores do século XVII, que destacam os racionalistas como René Descartes, Baruch Spinoza, filósofo político Thomas Hobbes, John Locke. Então eles não são considerados iluministas, mas foram grandes influenciadores. E na época é igualmente marcante a fé no poder da razão humana. Então a razão é aquela que vai iluminar os fatos, que vai nos mostrar o que realmente nós devemos buscar, mostrar a verdade. Chegou-se a declarar que, mediante o uso judicioso da razão, seria possível um progresso sem limites. Porém, mais que um conjunto de ideias estabelecidas, o iluminismo representava uma atitude, uma maneira de pensar. De acordo com Immanuel Kant, o lema deveria ser atrever-se a conhecer. Surge o desejo de reexaminar e pôr em questão as ideias e valores recebidos, com enfoques bem diferentes, daí as incoerências e contradições entre os textos de seus pensadores. A doutrina da igreja foi duramente atacada, embora a maioria dos pensadores não renunciasse totalmente a ela. Então nós temos aí como explicação daquilo que seria o século das luzes, a razão como algo que é central na iluminação das ideias, na iluminação dos fatos, a ciência como preponderante. Então é o que mais destaca, e em contraposição à Idade Média, que é considerada a Idade das Trevas, mas assim, isso chamado pelos próprios iluministas, né? E depois, posteriormente, a gente vai ver que a Idade Média ela tem grandes produções também artísticas, só que realmente a filosofia ela fica um pouco abafada pela teologia. Esta foi a semana 5, né? Em que nós aí fizemos as correções das atividades e esperamos que vocês possam aprofundar todo esse estudo que é importantíssimo para o nosso conhecimento pessoal e para quem se prepara para o Enem também, que sempre tem questões aí que envolvem esse período importantíssimo da modernidade. Bons estudos, boas leituras e até a nossa próxima aula.